legado de uma geração. O novo romance de Fernando Bonassi, Degeneração, fala de um homem que procura enterrar o pai às vésperas da eleição presidencial. E durante essa trajetória ele faz todo o balanço da sua geração. A geração que estava além da geração que fez 68, mas que sofreu as consequências de 1968. Um livro inquieto, denso, tenso, como você vai ver nesta entrevista. Fernando, você está lançando Degeneração, que é um livro curioso. O tempo não é o tempo narrativo, mas o tempo da ação do livro se passa durante um dia, e um dia emblemático, que é exatamente o domingo, antes das últimas eleições presidenciais. E é interessante porque, a partir desse fato, da morte do pai, o protagonista acaba fazendo todo um balanço sobre a ascensão da violência nos últimos, digamos, a partir de 64, a partir do advento da ditadura militar, e como isso se formatizou. Quer dizer, como é que nasce a ideia desse romance? Como é? Porque é uma trama curiosíssima, né? Olha, bom, eu acho que a coisa mais bacana do romance é quando você consegue escrever uma pequena história, mas aquela história é o eco de algo maior. É o espelho, ora espelho concordante, olha o espelho invertido de algo maior. Se for o tempo histórico em que você vive, lindo. Se você conseguir escrever uma história simples, mas que ecoe o que você está vivendo, e para mim isso é acertar no gol em termos de, pelo menos de pontapé inicial do texto. Então, o Degeneração é a história de um homem que teve uma relação muito difícil com o pai. Esse pai era um simpatizante da ditadura, ele frequentava a delegacia do bairro para assistir sessões de tortura durante a ditadura e depois, já que isso se tornou uma prática, infelizmente. Então, ele tem uma relação muito difícil com esse pai, e esse pai morre na sexta-feira que antecede a eleição do segundo turno, a última, que elegeu o cidadão que está na presidência nesse momento. Este fato, este homem que representa o passado e que ele quer cremar, ele quer enterrar, justamente quando parece que está indo embora, há algo maior acontecendo por trás dele que diz, não, o passado não está sendo enterrado, o passado está sendo desenterrado. Né? Então, assim, a hora que eu entendi esse conjunto de coisas, que eu tinha uma história de um cara que quer enterrar o pai e tem dificuldades, que só consegue mexer a roda dessa burocracia quando tem a ajuda daqueles que ele despreza, né? Daqueles que representam o pai, de certa maneira, nesse dia em que tudo concorre, parece que para a gente pensar no futuro olhando para trás, tudo isso, cara, isso me causou uma angústia tão grande que eu achei que era isso que eu tinha que fazer, era preciso falar disso. Porque eu acho que a nossa geração, cara, eu me permito dizer, é muito fracassada do ponto de vista político e social. Claro que, se a gente olhar, eu nasci em 62, se a gente olhar para os últimos tempos, teve muita coisa bacana, teve muita conquista social, muita distribuição de renda, mas a gente falhou como geração. Convido as pessoas a lembrarem, por exemplo, assim, eu já era jovem quando achava que a gente ia ter eleições diretas depois da ditadura. Não deu. Deu colégio eleitoral. Aí no colégio eleitoral você fala, bom, vou escolher o menos ruim, que é o Tancredo Neves. A gente escolhe o Tancredo Neves. O cara morre. Aí ele morre entre o Sarney, que faz o primeiro governo do Centrão, de certa maneira. Esse é o entendimento histórico que eu tenho. Eu estou velho, eu vi isso acontecer. Aí finalmente a gente acha que vai eleger um presidente, elege o Collor, acontece aquilo. Aí acha que vai aí elege o Fernando Henrique, que fica 2 mandatos reféns do PFL, e o Lula, que fica 2 mandatos reféns do PMDB, a Dilma, acontece o que acontece. É um fracasso gigantesco em termos de civilidade política. E eu queria deixar isso documentado, sabe? Porque é interessante isso, né? Quer dizer, essa análise que a gente faz, eu sou de 61, eu vivi isso muito de perto também, é interessante porque são as expectativas, né? E que acabou sendo frustrada exatamente por aquele em quem a gente, de certa forma, achava que tinha algum laivo progressista, que era o Ulisses Guimarães, que acabou fazendo uma constituição parlamentarista dentro de um regime
presidencialista, aí deu centrão e etc. A análise que o protagonista faz do ponto de vista social é que essa herança, né, da ditadura que ele tanto desprezava, ela está muito entranhada na comunidade onde ele vive, e ele não sentia isso. Quer dizer, essa letargia é a letargia da nossa geração? Eu acho que é porque a gente teve muita chance de mudar. Todos esses pontos históricos que eu te enumerei foram chances de mudar, distribuir renda, aumentar a democracia, integrar quem possível, fazer uma reforma agrária decente, permitir que as pessoas tivessem, se não pelo menos as mesmas condições de partida, que é onde as sociedades socialistas falharam. Elas garantiam as condições de partida, mas achavam que aquelas pessoas iam chegar no mesmo lugar. Não chegam. A gente também vive o fruto de uma experiência que foi maravilhosa, que foi progressista dos últimos 15, 18 anos, mas que também nós de esquerda, eu sou um cara de esquerda, nós olhávamos para os cidadãos naquele momento e achávamos que tinha que transformá-los em consumidores. Então, na verdade, a gente permitiu que as pessoas tivessem bens, isso foi muito importante, que elas viajassem, isso foi muito bacana para a cultura delas. No entanto, a gente promove, é como se a gente tivesse confundido cidadania com consumismo, achando que fornecendo condições e bens materiais para os cidadãos, eles iam se transformar em alguma coisa melhor do que eram. Não é bem assim. Tinha que ter sido educação, tinha que ter sido educação integral, tinha que ter sido uma educação diferenciada para quem é negro, para quem é pobre. Isso que a gente começa a tentar formular agora, isso que foi mais ou menos tentado formular em termos de tratar diferentes, diferentemente os que são diferentes, essas conquistas todas ficaram um tanto para trás na nossa geração. A gente não bateu o pé. Eu vou te contar uma coisa, estamos na TV Senado. Eu fiz campanha política e jamais dei uma nota fiscal. Sabe assim, recebi em coisas piores do que dinheiro. E eu podia ter falado não, desse jeito eu não faço, mas não falei. Então, meus pequenos delitos, sabe, se somam aos seus pequenos delitos de falta de generosidade, de falta de esclarecimento sobre o passado, a gente está andando para trás. Nós somos um país que pensa no futuro virado com a cabeça para trás. Isso a gente escolheu o pior. Alguém precisa dizer isso com muita urgência. Agora, é interessante que você reflete isso o tempo todo em sua ficção como um todo, né? Quer dizer, sua ficção é um mergulho profundo nesse período histórico, nessa geração. O seu protagonista, ele, o tempo todo, ele rejeita isso, mas, ao mesmo tempo, ele aceita, ele se permite aceitar isso, né? Ele recorre aos amigos, que ele o tempo todo fica falando mal da condição de italiano dele, digamos assim, mas ele continua fomentando esse sentido, digamos assim, de Cosa Nostra. Nós não fizemos as rupturas necessárias, nós nunca fizemos antes da ditadura, nós nunca fizemos com a ditadura, fazendo justiça, tendo um entendimento claro do que aconteceu, e nós nunca fizemos depois. O que a gente é claro que a gente acumula conquistas, porque também o país explodiria se não houvesse alguma espécie de distribuição de benesses. Mas o fato é que a gente poderia ser um país muito mais justo. É um país absurdamente grande, com uma riqueza muitíssimo concentrada. Isso tem que se mudar. A gente não vai ser nada enquanto for isso, entende? Assim, e eu acho que, e para falar de literatura um pouco, meu caro, literatura tem que encher o saco. Eu jamais acreditei em literatura como entretenimento. Jamais li quando o livro... É óbvio que quando você lê um livro bem escrito e você é carregado, o autor te pega na mão e te conduz, isso é uma experiência fantástica. Não é disso que eu estou falando. Mas, assim, literatura, para mim, é para botar o dedo na ferida. É alguma coisa, arte é alguma coisa que deve causar incômodo. Por isso que o livro é um livro raivoso, é um livro sem saída, de certa maneira. Porque eu não vejo saída no que estamos fazendo de nós mesmos, sabe? Agora, não é um livro panfletário. De qualquer forma, o discurso político ele não está no livro. Ele está intrinsecamente, né? Ele está, de certa forma, no que a gente antigamente chamava de entrelinhas, né? Quer dizer, toda a formatação do livro
ele parte por aí, mas ele não chega ao panfletário. Quer dizer, como é que foi a arquitetura também? Eu acho que um dos grandes problemas, por exemplo, eu tentei escrever sobre a luta armada, tentei criar ficção sobre a luta armada, e sempre enfrentava muita dificuldade com o jargão da luta armada, que envelhecia o texto muito rapidamente. Então, isso é uma coisa que eu ainda não consegui fazer. Escrever um livro sobre, por exemplo, a experiência da luta armada, que tem uma certa permanência histórica, que não fique refém do jargão político da época. Eu não consegui. E evito isso. E nesse também evitei, porque, na verdade, o que tem é um jorro de acusatório de um filho para um pai. É isso que prevalece. É que a autoridade desse pai e as suas relações autoritárias no mundo são tão claras que eu não preciso fazer política. Considerando que paira em torno a eleição de um candidato de extrema-direita, eu não preciso falar de política. Está tudo lá. Está tudo nessa atmosfera do livro, sabe? Porque o livro perde assim, essa missão de tentar escrever uma história que ecoa o seu momento histórico corre muito risco de ficar velho muito rápido. Não, eu fugi do jargão, fugi do anedotário político, é um jorro de ódio. O livro se passa em 72 horas, é uma história de ação, né? Ele lutando para vencer a burocracia. Uma coisa até kafkiana, né? Porque a coisa vai se complicando cada vez mais, vai se embrenhando de tal forma, e ele diante da impossibilidade. Seria uma metáfora também diante da nossa impossibilidade enquanto cidadão? O que eu acho assim, horroroso e exemplar no comportamento dele é justamente isso. É o cara que passa o tempo todo execrando um certo modo de comportamento, tentando fazer a coisa certa, mas quando dá para fazer um pouquinho errado e sair bem, ele faz. E assim, pelas bordas, ele vai praticando pequenas... Ele aceita ajuda de quem não devia, ele se insurge contra quem não merece, ele comete muitos erros. E não os enxerga, ele não se enxerga, ele termina de certa maneira pior do que o pai. Por isso que chama-se degeneração e não esperança, sabe assim? Ou não geração, né? Exatamente. Né? O livro também ele chama, tem uma curiosidade muito grande, que é uma narrativa muito ágil, né? A gente não vai cair naquela coisa, não, mas você é roteirista, então, né, escreve como se fosse para o cinema, não é isso. É que os fatos vão acontecendo de uma maneira muito ágil e, sobretudo, muito alinhavado também, né? Quer dizer, não há aquela intenção, os antigos manuais de redação, de escrita criativa, que dizia bote sempre uma ação a cada frase, né? O cara tem que abrir uma porta, não é isso, né? A ação ela vai se dando por uma necessidade do texto, né? Isso é uma forma do seu estilo de escrever, essa necessidade da ação, ou o texto pediu essa ação? Eu vou confessar uma coisa, eu desconfio um pouco da reflexão no romance também. Não, assim, eu prefiro que essa reflexão esteja dentro de um personagem ou que seja o embate dele com alguma coisa. Então você chega a algo assim. Mas eu não acredito que o personagem tenha uma verdade a dizer. Eu não acredito nesse tipo de personagem. Já que é um personagem um pouco sem consistência, eu preciso ter consistência na história que eu vou contar, no que esse cidadão vai passar. Isso eu acho bacana, não tenho medo de falar de roteiro, não. Roteiro, você pensa isso o tempo todo, você pensa sempre em causa e consequência. Na literatura se pensa menos isso, porque tem uma coisa mágica chamada forma, metáfora, metonímia, as figuras de linguagem, a maneira de você tratar o texto. Se você faz um personagem chorão, ele fala de certa maneira. Se você faz uma abordagem policial, aquela comunicação é de outra maneira. Isso não é realismo, isso é forma literária. É levar o leitor para o lugar onde você quer. Porque é um livro muito raivoso, é um livro muito difícil de acerto de contas mesmo, de família, de geração, eu achava que tinha que ter uma história bem contada, porque ia ser impossível de ler. Se eu colocasse apenas, digamos, o material do fígado desse personagem, sob a forma de um monólogo, ninguém ia ler, acho que nem eu ia suportar ler. Era preciso que isso se estendesse
no embate dele com a burocracia, na tentativa de resolver aquilo depressa, ao mesmo tempo tentar esquecer o pai, quando o pai vai levantando da tumba de várias maneiras para ele. Esses fatos têm que acontecer, porque senão o monólogo fica muito duro. Não porque eu quero proteger o leitor, não quero mesmo proteger o leitor, mas é porque é preciso que seja uma peça literária boa de ler. Isso não está em contradição com o que eu disse sobre entretenimento. Grandes, assim, os grandes escritores brasileiros, assim, os grandes escritores mundiais escrevem pela forma, pela maneira como o cara te pega. É o Camus que abre dizendo assim: ontem ou hoje minha mãe morreu, não lembro. Isso é uma loucura. O cara escreve isso e fala: nossa, o cara não consegue lembrar disso. Isso tem um impacto que não é narrativo, não é técnico, que é moralmente louco. Cara, o cara não lembra da morte da mãe. Esse tipo de coragem intelectual, junto com a forma, é o que faz uma obra de arte literária. A arte está exatamente em buscar essa contradição. Embora ele confesse o tempo todo o ódio que ele tem pelo pai, ele, ao mesmo tempo, ele parece querer pagar uma dívida com o pai, né? Ele está o tempo todo, de certa forma, não justificando os atos do pai, mas, pelo menos, compreendendo os atos do pai daquele determinado momento, né? Quer dizer, é um acerto de contas curioso, né? Porque é de amor e ódio o tempo todo, né? É, porque quanto mais ele tenta se afastar do pai, mais ele repete o pai. A maneira como ele afasta o pai é tão cruel quanto a maneira como o pai o afastava, ou a maneira como o pai se relacionava com ele. É um embate de cruéis. Sim, ele repete o pai. Essa é a crueldade do livro, esse é o eixo do livro. Não, por mais que eu me debata, eu permaneço pior do que aquele com quem eu me confronto. E isso eu acho que, digamos, eu diria que esse é a cereja do bolo, é a gema do projeto mesmo, sabe? Assim, se você saiu com a ideia de que nós pioramos, eu estou feliz, né? Como resultado de país. É lamentável sim, mas eu tenho, por isso que eu escrevo. Se eu não acreditasse que essa situação fosse móvel, eu não faria nada. Eu pegaria, como tantos amigos meus, pegaria o dinheiro que eu tenho e sumiria do país, como tantos fazem aí. Sabe assim? Meu trabalho me permite trabalhar fora, não tem problema. Mas é que eu acho que não é esse o lugar. O lugar é aqui e agora, como se diz. E há uma coisa interessante, porque há um sentido de degradação progressiva, né? Por exemplo, o pai vem de uma cultura superior, ele é italiano, mas o filho já diz: olha, esses italianos, e menospreza os italianos o tempo todo, né? Ele vai entrando dentro daquela necessidade. Não é aquele discurso que o Nelson Rodrigues chamou de complexo de vira-lata. Não, é o sentido de análise mesmo da desolação diante da degradação de um país mesmo, né? Quer dizer, ele se aproxima um pouco da distopia, esse livro? Como eu acho que ele é um retrato do presente, eu não sei como chamar isso. Não é uma distopia no sentido. Sim, as cores são duras, né? Ele se aproxima nessa maneira um pouco, digamos, pessimista e cruel de olhar para frente, assim. Mas é um olhar para o presente, é um livro sobre esse momento. É um livro sobre este momento em que a gente decidiu escolher o pior. Decidiu abandonar a humanidade, decidiu deixar de ser generoso, de pegar a generosidade e politizá-la no melhor sentido, transformar em instituições generosas que atendam as pessoas. A gente parou com isso. Isso foi abortado em nome de uma coisa que não sei muito bem, o que chamam de mercado, mas não é verdade. Na verdade, é manter o status quo, é manter muitos privilégios para poucos. E esse é o problema do Brasil. Onde há civilização, houve distribuição de riqueza. Né? Sim, paridade em todos os sentidos, Claro. né? Quer dizer, e é isso que o entrave que o protagonista encontra o tempo todo, né? E ele começa a se dar conta com isso. Mas ele se dá conta, e a maneira é curiosa, porque o desejo de cremar o pai é como se ele quisesse, enfim, calcinar todo esse passado, né? E aí? É impossível. Eles deveriam ter se encontrado. Esse personagem desse pai e desse filho deveriam ter conversado antes que o pai
tivesse Alzheimer, não sei o que poderia ter acontecido. Mas o que é civilizado é a gente se encontrar e falarmos sobre as nossas diferenças. Isso não aconteceu entre esses dois. Não aconteceu entre a sociedade brasileira. A sociedade brasileira se dividiu e toda a questão social virou um fla-flu, sabe assim, de repente. Então você deixa de ver o que é importante, porque se o outro viu diferente de mim, então eu vejo diferente dele. Isso é uma desagregação que a longo prazo é perigosíssima, sabe assim? Então o livro também é um alerta quanto a isso. A levarmos a ferro e fogo essa estupidez de cada dia, esse salve-se quem puder, né, em termos políticos e sociais, né? Se a gente não operar transformações sociais generosas, elas vão acontecer de qualquer maneira. Elas já estão acontecendo sob a forma de violência. Isso é uma hipocrisia que a gente, né, já está acontecendo. A violência dos ricos contra os pobres já está acontecendo. E é uma coisa interessante também, que é a hipocrisia da linguagem, né? Quer dizer, o personagem ele está o tempo todo se policiando. Ele está no asilo, não é asilo, ele está numa clínica de repouso. Quer dizer, também é uma forma de violência esse policiamento da linguagem, não é? Sim, eu acho que sim. Imagina, a gente tem que. Hoje em dia é muito perigoso, inclusive, as palavras se tornaram perigosas quando elas deviam ser o contrário disso, né? Assim, procurei lidar no campo do texto com essa dificuldade, como você está dizendo. O narrador, às vezes, se pergunta se aquilo que ele acabou de dizer é a melhor forma de dizer aquilo, sabe assim? Ele se pega com dificuldades de linguagem, né? De explicar o que está acontecendo. É interessante isso, e você que trabalha com linguagem o tempo todo, e com a linguagem que vai para a televisão, que vai para o cinema, quer dizer, como é o seu trabalho de roteirista nesse sentido? Porque o roteiro também é uma forma de literatura, e trabalhar um roteiro num momento como esse, como é isso? Olha, é sim uma forma de literatura, sem dúvida. Mas há um compromisso de comunicação no que eu faço muito maior, digamos assim, quando você está trabalhando na TV Globo, por exemplo, que é onde eu trabalho. Então, assim, quando eu sento para escrever algo porque vai ser visto por 80 milhões de pessoas, eu tenho que pensar nessa grande quantidade de gente que tá vendo e possibilitar, digamos, novidades de linguagem que sejam captáveis por essas pessoas. O que tem de bacana no roteiro é esse, como eu lhe digo, o exercício de clareza muito grande. Cinema é um troço muito caro para você fazer bobagem. Então, no roteiro se ensaia e erra muitas vezes, que é o lugar barato de fazer cinema. Eu sou o cara para qual aquele você fala, e se esse personagem for negro? E se agora ele não é homem, ele é mulher? Ou se ele é não binário? E aí você vai ter que mexer nesse material de acordo com esse tipo de input. É uma história que se inventa. Eu trabalho com adaptações, mas também trabalho com histórias que surgem do zero, de um desejo de um cara que me procura, olha, eu quero escrever uma história assim. E eu começo a trabalhar com esse cidadão para a gente constituir essa história. Então, assim, no caso do roteiro, é como se eu perguntasse para a história o tempo todo. Perguntasse para você, meu cara que quer me vender, por que você quer escrever essa história? E para a história também. Por que a história é assim? Ela é fruto de violência, de amor? Ela é esse tipo, a qualidade das perguntas que eu fizer para a história, que tipo de por que ela é assim, me traz um roteiro mais claro. E aí eu vou ordenar essa bagunça do jeito mais original. Eu posso começar do fim para o começo, chegar no meio e descobrir que o meio é o fim e volto. Eu posso brincar com a narrativa dessa história, mas é sempre um exercício de clareza. Por isso que eu acho que eu estou escrevendo melhor depois de velho. Embora, assim, porque esta clareza permite até você voar mais. Quando eu me coloco para escrever um romance, eu me permito ir mais longe, talvez, porque eu sei que lá na frente eu vou ter uma maneira de conduzir essa coisa narrativamente para o que eu quero. Então eu posso enlouquecer, digamos, formalmente mais no romance, porque eu tenho um lugar para onde eu vou. Eu posso me permitir voar mais com a linguagem. A minha experiência do cinema é frequentemente com o cinema industrial também, em que eu tenho compromissos de clareza. E isso é muito bom para a literatura mais, digamos assim, mais surrealista, inclusive. Eu acredito que clareza, mesmo num livro maluco e confuso, é fundamental. Agora, quando a gente percebe, quando você percebe, você que trabalha de diversas frentes, quando você percebe que o livro é uma peça de teatro, é um romance, é um roteiro, quando é que o que é que a história lhe diz
para que você escolha o gênero com que ela será narrada? Olha, eu acho que o meu lugar de eleição é o romance. Então, assim, eu sempre penso uma história que vai ser um livro em primeira instância. Agora, eu trabalho com cinema. Acabei de escrever um roteiro de um longa-metragem para eu próprio dirigir, para mim mesmo dirigir. E são trabalhos de natureza diferente. Eu sempre tento encaixar no romance. Acontecem coisas que você percebe claramente são fortes embates entre personagens. Então, sugere uma peça de teatro. Mas eu acho que um projeto pode ser qualquer coisa, te confesso isso. Assim. Não acho que haja um livro que não seja adaptável, uma peça que não possa virar filme, ou devidamente hidratada não possa virar um romance também, sabe? Não, eu acho que isso depende do interesse de cada um, porque são linguagens de natureza diferente. Sei lá, por exemplo, no cinema você tem que aprender a descrever, a tirar a poesia da descrição. Então, um personagem, por exemplo, parado... Outro dia eu li um roteiro de um sujeito que dizia assim, o personagem estava parado e pensando. Não tem pensando para a câmera é burra. Um cara pensando é um cara parado. Ou eu escrevo o pensamento dele, leio, ou faço uma cena tal. Na literatura, não. Na literatura, você não precisa nem pôr vírgula. Você está descrevendo uma coisa, já cai no que o cara está falando, no que o outro está comentando. É um outro tipo de velocidade, né? E de natureza diferente. Por exemplo, um bom roteirista, que não é necessariamente um bom escritor, é um cara que tem que ter uma imaginação muito fértil e ser um bom descritor. Ele tem que descrever o que acontece com absoluta clareza, porque do assistente de produção ao cenógrafo vai ter 300 pessoas que vai ter que ler aquilo e ter o mesmo entendimento daquelas palavras. Na literatura, ao contrário. Na literatura, quando é bom, todo mundo entende diferente. Você é de um jeito, tua filha é de outro, eu de outro. Todo mundo fala é bom e fala coisas díspares. Isso é a magia da literatura. E isso é que é o segredo do escritor. Quando a gente chega lá é maravilhoso. Maravilha. Fernando, foi um grande prazer conversar com você. O Degeneração é um ótimo livro. Gostei muito da leitura. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Boa leitura para todos.